Se você tem vivido momentos difíceis, se você acha que está atravessando um deserto, então se prepare, porque o deserto é o maior palco de milagres da Bíblia. E é sobre isso que queremos falar nessa nossa quinta reflexão: para que servem os desertos da vida? Tudo o que mais desejamos quando estamos vivendo nos momentos difíceis da vida, os desertos da vida que nós atravessamos, tudo que nós queremos é sair desse deserto, é sair desses momentos difíceis, é querer que alguma coisa aconteça. Se alguma coisa acontecesse, que mudasse essa minha realidade. Pois é, queridos, nós vamos perceber na Bíblia que são inúmeros exemplos de grandes milagres realizados por Deus no deserto. O deserto ele é o maior palco de milagres da Bíblia. Poderíamos ficar aqui citando inúmeros exemplos, mas é óbvio que nós não vamos ficar aqui em um vídeo trazendo tantos exemplos assim, mas são muitos. Os maiores milagres na Bíblia, eles acontecem exatamente no deserto. Então, se você tem vivido um deserto, se a tua vida tem sido dificuldades nos últimos dias, então você pode se preparar para que um milagre aconteça na tua vida. Deus, ele quer realizar também um milagre nesse deserto aí que você está enfrentando, nesse deserto que você está vivendo. Então atraia esse milagre, atraia o milagre de Deus. Deixa Deus manifestar o grande poder dele na tua vida. Mesmo no deserto, você não precisa sair do deserto. Deus, ele quer manifestar o poder dele no deserto que você está vivendo. Quando Israel é tirado do Egito e então eles atravessam o deserto em direção à terra prometida, Deus claramente queria revelar-se ao seu povo. Eles foram escravos durante 430 anos, viveram no Egito a maior parte desse tempo. Eles foram escravizados, então viviam como escravos no Egito e eles não conheciam Deus. Eles ouviam falar, mas eles não conheciam Deus. Quando Deus os leva ao deserto, Deus manifesta-se com grandes sinais, com um poder tão grande, para que o povo de Israel entendesse quem era o Deus dele, para que o povo de Israel soubesse quem era o seu Deus. Deus estava ali oferecendo a eles a oportunidade de conhecerem o Deus que serviam, que era um Deus vivo, que era um Deus poderoso e um Deus que intervia nas necessidades deles, nas necessidades do povo. Deus intervia. Não era apenas um Deus lá em cima, em algum lugar nos céus, não era apenas um Deus como os deuses das outras nações que nada faziam, mas era um Deus que intervinha, era um Deus que agia e interagia com o seu povo. E isso é fantástico, isso é tremendo. Então, quando nós vivemos desertos na nossa vida, quando nós vivemos dificuldades da nossa vida, Deus, ele intervém. Deus nos oferece oportunidades de conhecê-lo, de saber que ele é um Deus vivo, que age e reage. É um Deus que interage conosco. Mas nós precisamos estar voltados para ele, para que então tenhamos essas experiências tremendas com Deus. E isso é maravilhoso. É claro que eu não quero entrar em um deserto, mas se o deserto vier, se ele estiver na minha frente, se eu tiver que atravessá-lo, eu quero atravessá-lo conhecendo o poder de Deus e vendo a manifestação do poder de Deus durante todo esse deserto. Que Deus esteja comigo na travessia desse deserto. Que Deus esteja contigo na travessia desse deserto. Isso é o que nós mais deveríamos desejar em um deserto. Que Deus esteja atravessando esse deserto conosco. E Deus sempre esteve com aqueles que atravessaram desertos. A Bíblia, como eu disse, é o maior palco de milagres. E um desses milagres que eu quero citar é quando Abraão despede a serva egípcia Agar com Ismael, o filho de Agar. Então eles vão em direção ao deserto e quando acaba o suprimento, quando acaba a água, a própria Agar, a mãe de Ismael, ela deixa ele debaixo de um arbusto e ela anda mais à frente e ela dizia: eu não quero ver meu filho morrer. Então ela não queria assistir o filho morrendo, desfalecido, porque não havia água. E quando ela está ali, pensando na morte do filho, quando ela está ali diante da morte de seu filho, que estava já desfalecido, então Deus envia o seu anjo, que mostra para ela um poço de água bem diante dela. Ora, o poço estava diante dela, porque na verdade foi mais uma intervenção de Deus, fazendo que aquele poço surgisse ali diante dela. E ela pega a água, bebe, ela pega a água, dá ao seu filho bebe, o menino não morre, e a Bíblia vai dizer que ele se torna flecheiro no deserto. Ela e ele habitam naquele deserto, ele cresce naquele deserto, torna-se flecheiro ali no deserto, e ele é Ismael, o pai dos árabes. E aí, essa é a origem dos árabes, de uma mãe e um filho que morreriam em um deserto, mas que Deus intervém, faz que surja um poço diante deles, eles recuperam as forças, ali mesmo ficam habitando, e a Bíblia fala que Deus era com o menino, que foi flecheiro e habitou naquele deserto. E ele é o pai dos árabes, como nós conhecemos hoje. Um outro milagre no deserto é quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, e ele tem que ir para a casa do seu tio Labão, porque Esaú, seu irmão gêmeo, queria matá-lo, e ele sai
com absolutamente nada, ele tinha apenas um cajado e um pouco de azeite. E então, finalizando-se a tarde, chegando à noite, ele deita ali em um local deserto, e ele tem a visão da escada que vinha, descia dos céus até o local onde ele estava. E Deus fala com ele que a sua descendência herdaria aquele lugar e seria numerosa. E que Deus seria com ele por onde ele fosse. E Deus o guardaria. Quando ele tem aquela visão daquela escada por onde os anjos desciam e subiam, ele então diz, esse não é outro local. Não é outro lugar senão a casa de Deus. E aqui é a porta dos céus. E quando ele volta 20 anos depois, ele volta em 2 bandos, como ele mesmo dizia. Ele volta muito rico, porque Deus o abençoou, apesar de todas as dificuldades que ele viveu ali em Harã, na casa do seu tio Labão, onde ele foi se abrigar, escondido de seu irmão Esaú. Mas aqui naquele deserto, quando ele está fugindo da sua casa, da casa dos seus pais, do conforto onde ele cresceu, foi criado, onde tinha pessoas ao seu redor, os amigos de infância ao seu redor, o pai e a mãe ao seu redor, agora ele se vê sozinho atravessando aquele deserto e ele não sabia qual seria o seu futuro. Ele estava indo para a casa de um tio que ele nunca tinha conhecido, nunca tinha visto antes. E diga-se de passagem, o seu tio, o nome dele era Labão, Labão era um enganador, um aproveitador, explorou Jacó por muito tempo. Jacó não sabia quem era Labão, seu tio. Então Jacó não sabia se chegaria ao seu destino e não sabia qual seria o seu futuro. Ele não tinha ninguém. Agora ele estava sozinho. Ele não tinha recursos financeiros. Estava atravessando um deserto. E no meio de toda essa incerteza e de toda essa dor, esse sofrimento, ali Deus se revela a ele e diz que Deus era com ele. Jacó não conhecia Deus. Jacó sabia do Deus do seu pai Isaque, mas Jacó nunca tinha tido uma experiência com Deus. A partir dali, Jacó começa o seu relacionamento com Deus. Deus sempre quer se manifestar no deserto. Deus sempre quer interagir conosco no deserto. Deixa Deus interagir com você nesse deserto que você está vivendo. Deserto é lugar de você se aproximar de Deus. E a terceira experiência que eu quero trazer sobre o deserto é a de Jesus ensinando a multidão, Jesus ensinando o povo em um local deserto. E quando a tarde cai, Jesus então percebe que o povo precisava se alimentar e então Jesus multiplica 5 pães que ali havia e com 5 pães e 2 peixes ele alimenta cerca de 5.000 homens. Isso é tremendo. Aquele povo nunca tinha visto coisa como aquela. O povo já começava a declarar que Jesus era verdadeiramente o Messias, porque ele estava alimentando toda uma multidão a partir de 5 pães multiplicados. Não importa qual seja o teu deserto, sempre há um sinal, sempre há um milagre de Deus no deserto. E o quarto exemplo de milagre no deserto está lá no livro de Deuteronômio, que eu quero ler com você nessa hora, que diz assim: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Deuteronômio 29, versículo 5. Então, olha que experiência tremenda. Dos 40 anos que Israel, saindo do Egito, atravessou o deserto, não se envelheceu a roupa, não se envelheceram os sapatos em seus pés. Então Deus cuidava, zelava do seu povo de tal maneira que as roupas não envelheciam. Deus está sempre cuidando, Deus está sempre fazendo seus milagres na nossa vida. Eu não sei qual deserto você atravessa, se é financeiro, se é sentimental, emocional, familiar, dramas, algum drama familiar. Eu não sei exatamente o que você está vivendo, se é no nível espiritual, se você tem estado fraco espiritualmente, se você está sem vontade de caminhar na presença de Deus. Eu não sei qual deserto que você vive, mas saiba de uma coisa: se você está atravessando um deserto, você está diante da maior oportunidade da tua vida de ter experiências tremendas com Deus e de ver o agir e o interagir de Deus na tua vida. Eu lembro de um momento de dificuldade. Eu estava construindo uma casa e você sabe como é, né? Então a gente gasta todos os recursos financeiros e eu estava naquela época com a minha conta bancária devedora, né? O saldo devedor, e eu tinha que continuar a construção da casa e eu estava tão aflito, né? Porque eu não consigo, sinceramente eu não consigo ficar devendo, não consigo ter saldo negativo, isso para mim é muito difícil. E um dia eu estava ali meio angustiado e o que eu fiz? Eu receberia meu salário e eu resolvi dar uma oferta. Apesar de eu estar devendo, eu falei, já que eu estou devendo mesmo, já que o que eu vou receber não vai suprir, já que o que eu vou receber não vai resolver o meu problema, não vai resolver a minha dívida, então qual diferença vai fazer eu pegar o meu salário integral ou dá-lo de oferta? E eu então decidi pegar uma boa parte, um bom valor daquele meu salário e dar de oferta no altar de Deus. Foi uma coisa minha, uma decisão minha, uma iniciativa minha, não foi ninguém que mandou eu fazer aquilo. Porque na minha cabeça, como eu estava aflito, eu dizia, ora, Deus cuida de mim. Já que o que eu tenho não resolve o meu problema,
Então, eu vou entregar tudo a Deus e deixar Deus cuidar de mim. Naquela mesma noite, eu fui assaltado, né, roubaram o meu carro, vieram, apontaram a arma, levaram o meu carro, roubaram o meu carro. Bom, vou resumir a história. O carro não apareceu, a seguradora me indenizou, e a gente sabe, quem conhece, né, quem entende disso sabe, que a seguradora ela indeniza pelo valor de mercado, mas nós nunca conseguimos vender um carro pelo valor de mercado. Então, aquele carro ele foi indenizado pelo valor de mercado. Eu consegui comprar um carro 3 anos mais novo do que aquele carro. O que sobrou, eu paguei as minhas dívidas e consegui ainda comprar material para a obra que eu estava fazendo, construindo. Resolveu todo o meu problema a partir de uma iniciativa que eu tive, porque eu decidi depender de Deus. Deserto nos faz depender de Deus. O problema foi resolvido e eu vi ali o agir de Deus. Uma coisa que parecia ser negativa, é óbvio, um assalto, algo traumático, né? Mas ali eu vi o agir de Deus. A partir de uma situação que parecia que seria muito pior, ali resolve o meu problema daquele momento. Então deixa Deus agir no teu deserto. Tenha experiências com Deus no deserto que você vive, ok? Deus é contigo, Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos fazer mais pessoas serem abençoadas e edificadas por esse canal. Deus te abençoe. Tem mais um vídeo ainda que eu quero falar ainda para que servem os desertos da vida. Então assista ao próximo vídeo, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.